Quando chegamos na fase adulta, descobrimos que a humanidade é muito mais assustadora do que a ficção, como zumbis, fantasmas, lobisomens, não só porque eles não existem, mas porque a mente humana, quando ela está perturbada, ela tem criatividade para fazer muita barbaridade. E imagine só uma situação, você conheceu uma pessoa aparentemente comum, amigável, ela te dá tapinha nas costas, te cumprimenta, você se dá super bem com ela. Até que um dia ela te convida para ir na casa dela. Você acha uma proposta irresistível e acaba indo. Quando chega lá é como uma teia de uma aranha, você é pego. No momento em que você mais ganhar a confiança dela e estiver vulnerável, ela vai chegar por trás de você e te dar uma pancada na cabeça e o seu corpo será esquartejado. Isso só pelo fato da sua maldade humana, sem motivo nenhum. E você estava simplesmente no lugar errado e na hora errada, pois um serial killer são muito bons para persuadir uma pessoa. Então prepare-se para não confiar em ninguém. Em 5 filmes perturbadores sobre serial killers reais. Henry, Retrato de um Assassino é um filme cru, sujo e frio. Conta a história real de Henry Lee Lucas, um assassino em série que confessou 600 assassinatos, mas foi condenado por 11. O filme acompanha a rotina sombria e monótona de Henry, com uma performance aterradora de Michael Hooker. Logo após ele sair da cadeia, ele divide um apartamento sujo de Chicago com seu antigo colega de cela, Otis. E é justamente aí em que ele sai à noite vagando pelas ruas desertas, becos, procurando vítimas aleatórias. O seu principal alvo são prostitutas e moradores de rua. Os cenários reais, com iluminação natural, é tudo muito realista e o filme não tem condenação moral. Você fica apenas acompanhando ele fazendo atrocidades. E não satisfeito, ele começa a gravar seus crimes para assistir depois com Otis, e os dois adoram fazer isso. E se não bastasse o terror que ele causa nas ruas, na casa de Otis também acontece barbaridades. Como Otis, que quer ter uma relação incestuosa com a sua irmã, e isso terá consequências brutais com o teto que esse trio divide. Há cenas incômodas com violência extrema que não faltam. Incômoda também é uma cena em que Henry confessa para a irmã de Otis o seu passado traumático, em que sua mãe prostituta o forçava a se vestir de mulher enquanto assistia ela trabalhando. Depois de adulto, ele conta que matou ela, primeiro com taco de beisebol, depois com uma arma de fogo e depois ele muda a versão de novo, porque esses eventos foram tão traumáticos para ele que ele chegou a reprimir a memória. I stabbed her. Otis said you hit her with a baseball bat. Otis in there? Yeah. Well, he's mistaken. E se estão gostando desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem. E ativem o sininho para receberem notificações dos próximos vídeos. E deixem nos comentários qual é o melhor filme de serial killer real que vocês já viram. O Enfermeiro da Noite, em que está disponível na Netflix, não tem toda a violência gráfica de Henry, mas o impacto psicológico está no mesmo nível, daqueles em que você fica pensando e mal por dias. Com um clima pesado, a impotência vai crescendo a cada minuto em que o filme passa. Conta a história aqui de Amy, uma enfermeira dedicada do turno da noite. Sua rotina muda quando ela conhece o novo enfermeiro, Charlie Cullen. Aparentemente uma pessoa normal, gentil e prestativa. É só apertarem um botão se precisarem de mim. A qualquer hora eu venho aqui. Eu sou a sua Amy essa noite. Mas quando mortes misteriosas começam a acontecer entre os pacientes, Amy começa a desconfiar que Charlie está envolvido nesse caso. Ed Redmayne traz uma performance muito forte como esse enfermeiro. Ele é o típico lobo disfarçado de cordeiro. Não posso! 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 Sua frieza é assustadora e ele faz tudo por debaixo dos panos.
E para piorar, todos os hospitais em que ele já trabalhou também ocultam esse caso, para não queimarem a sua reputação. E indo atrás da história real é igualmente assustadora. Charlie cometeu assassinatos por 16 anos e estima-se que ele fez mais de 300 vítimas. Monster, Desejo Assassino conta a história de Aileen Wuornos, uma mulher que teve seu passado marcado por abuso sexual e uso de drogas, onde de adulta ela ganha vida sendo prostituta. Certo dia ela é agredida por um de seus clientes, onde ela acaba tirando a vida desse indivíduo. E a partir daqui ela começa uma série de assassinatos, sendo conhecida como a primeira mulher serial killer dos Estados Unidos. Dirigido pela Patty Jenkins de Mulher Maravilha, traz aqui uma direção segura e de alto nível. E a melhor atuação da carreira de Charlize Theron, ficando irreconhecível para o papel. E que você apodreça no inferno! Condenar uma mulher estuprada à morte! O Bar Luva Dourada é um filme alemão que conta a história real do fracassado Fritz Honka durante os anos 70 em Hamburgo. Ele tem graves impulsos sexuais e é um alcoólatra. Quando ele bebe, fica agressivo e não pode ver uma mulher na sua frente. E nesses impulsos em que ele tem, ele acabou fazendo 4 vítimas. O seu modus operandi não é nada calculado, ele age por impulso. Ele acaba indo até esse bar em que dá o nome do filme e acaba achando vítimas aleatórias. Local esse frequentado por pessoas em fim de carreira, como prostitutas e drogados velhos. O tipo de pessoa em que a sociedade menos dá falta. Quando ele ganha confiança, ele leva até seu apartamento, local esse que já tem um monte de corpos despedaçados. Eles estão escondidos, mas o apartamento todo está fedendo demais. Em meio à conversa e alguns drinks, Fritz acaba tendo algum distúrbio e acaba matando com requintes de crueldade. O que mais incomoda é que na vida real, assim como é retratado no filme, ele só foi descoberto quando os bombeiros foram apagar um incêndio no seu apartamento. Wolf Creek, Viagem ao Inferno, é realista e documental. Vai sair dele com um pessimismo e um vazio dentro de você. Após 3 mochileiros de Sydney viajarem até o interior da Austrália, um local totalmente desértico onde fica Wolf Creek, a segunda maior cratera do mundo, um bom trecho eles têm que seguir a trilha a pé. Uma ressalva que eu faço aqui é que esse filme consegue trazer um isolamento como poucos outros fizeram. Na volta, quando eles vão ligar o carro, misteriosamente ele não funciona mais. Sem ter opção, não dando para ir local nenhum a pé, eles acabam dormindo dentro do carro. Mas na calada da noite acaba aparecendo um morador local, muito simpático e prestativo. São ingleses? Somos. Isso. Mas o Ben é australiano. É? De onde é, amigo? Sydney. A capital dos gays da Austrália. Ele até fala que vai rebocar o carro e consertar totalmente de graça. Quando o carro está sendo rebocado, o local é muito distante, demora muito para ele chegar até a casa desse homem. Mas quando eles chegam lá, o seu comportamento já começa a mudar, ele começa a ser mais passivo-agressivo. Eu podia te contar, mas aí tem que matar você. Pois como insetos em que caíram na teia de uma aranha, eles estão bebendo uma água batizada e desmaiam. E a partir daqui você vai ver um filme de terror mais realista, grotesco e chocante da história do cinema. Por favor, me solta! Como, por exemplo, ele encravando a faca na coluna de uma de suas vítimas e explicando com maior prazer, como ele fazia na Guerra do Vietnã, para deixar eles incapacitados. Este procedimento aqui, a gente chama de colocar a cabeça numa farinha, porque a sua coluna vai ficar danificada. E não tem como ficar indiferente enquanto você assiste essas cenas, porque não só pelo que ele está fazendo, mas por tudo em que ele ainda vai fazer. A crueldade aqui passa de todos os limites.
O vazio e a perturbação em que você vai sentir é a primeira impressão que esse homem trouxe. Ele chegou sorrindo e prestando ajuda. Depois de você ver esse filme, com certeza nunca mais vai confiar em estranhos. A história real é de Ivan Milat, um assassino de mochileiros dos anos 90. Então seria isso, pessoal. Meu nome é Adriano e aqui no meu canal Tela Maldita você fica muito bem informado sobre filmes e games de terror. Então não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem. E ativem o sininho para receberem notificações dos próximos vídeos. E deixe nos comentários sugestões de mais listas para o próximo episódio. E se gostaram desse vídeo, provavelmente vão gostar também de outras listas do canal, como 5 filmes de terror ruins, mas com inícios incríveis, e 7 filmes de terror trash atuais muito divertidos. Até o próximo vídeo e tchau!